Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Esse é o episódio número 119, gravado na quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, numa parceria com o Sind Autoescola SP, Sindicato de Auto e Motoscolas e Centros de Formação de Condutores, no estado de São Paulo. Estou aqui hoje com uma camiseta do Manual do Trânsito, Não Divulgue Blitz, um presente do meu amigo Carlão, e vou falar sobre uma das 12 resoluções que foi publicada na data de hoje, que é a resolução número 789, que consolida as normas sobre formação de condutores e credenciamento das instituições de ensino, que são as resoluções 168 de 2004 e 358 de 2010. Já falei sobre elas várias vezes aqui no nosso podcast e havia comentado que na resolução 778, que é de setembro do ano passado, o seu artigo 6º já previa a necessidade de consolidação, seria uma tarefa do Denatran, mas que o Denatran deixou a cargo da Câmara Temática de Esforço Legal. O objetivo foi apenas consolidar as resoluções, juntar essas duas, tá? Então não houve mudança efetiva no processo de formação. Esse trabalho ainda será feito sob responsabilidade da Câmara Temática de Educação e Saúde. Então eu já tenho recebido aí alguns comentários, meu amigo, por exemplo, Ronaldo Cardoso, do canal Leg Trânsito, maior canal do YouTube sobre legislação de trânsito e que oferece esse tipo de prestação de serviço para a formação de condutores, o meu amigo Celso Mariano, do Portal do Trânsito Tecnodata, que também presta apoio para as instituições de ensino, e vários outros profissionais da área já têm observado que alguns dispositivos da resolução 789 poderiam ter sido alterados, melhorados, corrigidos. A ideia nesse primeiro momento foi somente juntar tudo o que estava vigendo, para a partir daí poder alterar o processo de formação, que aí vai ser um trabalho em conjunto da Câmara Temática de Educação e Saúde. Faço questão de destacar isso porque eu fui designado na Câmara Temática de Esforço Legal para ser o relator da consolidação que deu origem a 789, e muita gente achou que a Câmara Temática de Esforço Legal estava retirando a competência da Câmara Temática correta, que é de Educação e Saúde. Mas não, essa é a ideia, ainda será revisto o processo de formação. Então é importante que você que é profissional da área, se perceber aí algum equívoco, alguma possibilidade de ajuste, que entre em contato com a Câmara Temática para que no seu processo de revisão isso seja corrigido. Para vocês terem uma ideia, a 789 revogou um total de 38 resoluções, não foram apenas a 168 e a 358, mas um total de 38 resoluções. E até na resenha que eu divulguei hoje de manhã, eu mencionei que a 789, das 12 resoluções de hoje, foi a única que não referendou a deliberação, porque eu queria dar ênfase no processo de consolidação, mas faço aqui um esclarecimento de que ela sim referendou duas deliberações. A 179, que era recente e que tratava de uma alteração pequena da 358, e também a deliberação 168, que havia revogado uma resolução que esta sim pretendia ser uma mudança no processo de formação, que era a resolução 726, tá certo? Então, talvez a Câmara Temática retome aquilo que foi debatido em audiências públicas e que resultou na 726 e que agora pode vir a ser uma nova resolução sobre formação de condutores. Então, o primeiro esclarecimento é esse. A resolução 789 serviu apenas para consolidar tudo o que já estava em vigor e aproveitou para incluir no corpo da resolução determinadas questões que já eram o posicionamento do Denatran. O Denatran já havia, inclusive, divulgado aos órgãos de trânsito por meio de ofício circular algumas dessas questões e preferiu agora incluir no próprio corpo da resolução. O CONTRAN entendeu que seria o mais adequado e na reunião ocorrida na semana passada, essa resolução foi aprovada. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Nesse episódio, então, eu vou mostrar para você, depois dessa introdução que eu fiz, 10 novidades
que já era um entendimento do Denatran, mas que passaram a compor o que estava na resolução sobre formação de condutores, tá certo? Então, só foi trazido para o corpo da resolução o que já era entendimento do Denatran. O primeiro quesito que a gente pode apontar aqui como novidade foi o seguinte: artigo 4º, parágrafo 3º. O condutor que por qualquer motivo adquira algum tipo de deficiência física para a condução de veículo automotor deverá apresentar-se ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal para submeter-se aos exames necessários, sob pena de, não o fazendo, cometer a infração prevista no artigo 241 do CTB. A novidade é essa última parte, que menciona expressamente qual que é a infração de trânsito para aquele que não atualiza a sua habilitação após ter uma deficiência física durante o período de validade da CNH. Esse já era o entendimento, passou a ser previsto na própria resolução. A segunda novidade foi a seguinte: artigo 13, parágrafo 4º. Para a obtenção da CNH na categoria B, o candidato poderá optar por realizar até 5 horas aula em simulador de direção veicular, desde que disponível no CFC, que deverão ser feitas previamente as aulas práticas em via pública e poderão ser descontadas da carga horária de prática em veículo de aprendizagem, com exceção da aula em período noturno. Parágrafo 5º. As aulas facultativas em simulador de direção veicular não poderão ser realizadas no caso de adição de categoria B, sendo nesse caso obrigatória a carga horária de prática diretamente no veículo de aprendizagem. São duas questões aí nessa novidade e que não ficaram muito claras na resolução 778, que tornou o simulador facultativo em vez de obrigatório. A primeira questão é a possibilidade de descontar o que se faz no simulador, até 5 horas aulas, da carga horária para a obtenção da CNH na categoria B. E o segundo aspecto é a impossibilidade de se realizar aula em simulador para a adição de categoria. O Denatran já havia se posicionado dessa maneira, só faltava colocar na resolução. Terceira novidade: artigo 28, parágrafo 5º. Para efeito de fiscalização, dirigir veículo portando PPD vencida há mais de 30 dias constitui infração de trânsito previsto no inciso 1 do artigo 62 do CTB. Aqui foi uma adequação ao posicionamento recente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o CONTRAN não tem competência para estabelecer infrações de trânsito. A questão aqui é que desde 1999 o Denatran havia expedido uma portaria, que era a portaria 28, e que previa que ao condutor que possuísse a permissão para dirigir deveria ser dado o mesmo prazo de 30 dias para que ele pudesse renová-la após o vencimento da sua PPD. O problema é que na infração do artigo 162, inciso 5, só se menciona carteira nacional de habilitação e não se menciona permissão para dirigir. E aí, na resolução 68, constava que a multa seria do artigo 62, inciso 5. Como o CONTRAN não pode inovar, então optou-se por aplicar a multa do artigo 62, inciso 1. Algumas pessoas já estão questionando esse aspecto, mas hoje, diante das infrações existentes, é a única que se adequa ao caso, tá? Pela falta da inscrição PPD na infração que estava sendo aplicada, que era no 62, inciso 5. Então, hoje, quando se vence a PPD há mais de 30 dias, a infração correta pela resolução é do artigo 62, inciso 1. Próxima novidade. Artigo 29. O modelo do documento de habilitação deve atender aos requisitos de produção e expedição determinados em resolução específica do CONTRAN, tanto em meio físico quanto em meio eletrônico, as quais têm a mesma validade jurídica. A resolução do CONTRAN, que trata do modelo de CNH, já prevê que a CNH eletrônica tem a mesma validade, mas faltava inserir isso na resolução sobre o processo de formação de condutores, então foi apenas trazido para a resolução 789 este item. Próxima novidade, artigo 36. A reabilitação de que trata o artigo 35 dar-se-á após o condutor realizar os exames necessários à obtenção de CNH na categoria que possuía, ou em categoria inferior, preservada a data da primeira habilitação. A novidade aí
foi a retirada da exigência do curso de reciclagem para o condutor que tem a sua habilitação cassada, porque esta era uma exigência da resolução que não constava do texto legal. O CTB apenas exige a realização dos exames, mas não o curso de reciclagem. Então retirou da resolução uma exigência que era ilegal. A sexta novidade é a seguinte, artigo 37. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a gradação prevista no artigo 143 do CTB e no anexo 1 desta resolução. Aqui foi uma correção de rumo, porque a resolução 685, que na minha opinião foi uma das piores que alterou a 168, trazia uma regra que causava bastante dúvida, porque alterava o que vinha sendo entendido sobre gradação de categorias, de que quem pode mais, pode menos. Quem tem categoria C pode ir de C e B, quem tem D, D, C e B, e quem tem E pode ir de E, D, C e B. Isso constava da 168 e também no Manual Brasileiro. E aí, curiosamente, não foi revogado o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, mas foi revogado a 168. Então, nós decidimos retomar esse artigo 37 e também a tabela do anexo 1, que inclusive foi reformulada, foi atualizada de acordo com as alterações do CTB a partir de 2004, e também foi incluída na tabela uma dúvida que muita gente tem sobre a categoria de habilitação exigida para ônibus articulado, que é a categoria D e não E, como se exige. Se a empresa exige, é uma questão trabalhista, mas para fins de legislação de trânsito, por não ser combinação de veículos, categoria D. Eu sei que tem gente que discorda, mas é o que hoje está na tabela, que passará a valer a partir de 1º de julho, que é a data em que essa resolução entrará em vigor. Tá? Uma outra questão interessante do artigo 37 são os seus parágrafos. O parágrafo 2º diz que quando o condutor oriundo da categoria B pretender mudar da categoria D para E, deve estar habilitado há no mínimo 1 ano na categoria D. E o parágrafo 3º, o condutor oriundo da categoria C poderá mudar da categoria D para E a qualquer tempo. Esse já era o entendimento que vinha sendo adotado no Sistema Nacional de Trânsito por meio de um ofício circular do Denatran aos Detrans e que foi incorporado na Resolução 789. A próxima novidade é o artigo 46, em que no inciso 1 sobre infraestrutura física, a linha B para o ensino teórico técnico havia sido revogada essa linha totalmente em 2014 por um erro cometido na resolução 493, porque se pretendia apenas retirar a exigência da sala para o simulador, que a partir daquele ano poderia ser compartilhado e aí não precisaria fazer parte da infraestrutura física, mas foi retirada toda a linha B. Então até hoje nós não tínhamos essa exigência, embora na prática ela fosse exigida. Então apenas corrigiu um erro cometido lá em 2014. A próxima novidade foi no anexo 2, item 1.9.2, quando trata das aulas ministradas do simulador de direção veicular, em que se prevê a obrigatoriedade de que, se for feitas as aulas no simulador, deve obedecer à sequência que consta lá. Isso para evitar que aqueles CFCs que utilizaram o simulador façam a aula que quiserem. Tem que seguir a sequência no máximo de 5. E a última novidade que eu trago, também no anexo 2, foi a inclusão do item 5.4, em que se prevê, dentre os cursos especializados, o curso preventivo de reciclagem, logo após a regulamentação do curso de reciclagem, para dizer que a carga horária e o conteúdo são os mesmos e que pode, numa mesma sala de aula, colocar tanto o aluno que está cumprindo penalidade, quanto o aluno que está fazendo curso preventivo. Isso porque o curso preventivo de reciclagem foi incluído no CTB em 2015, em 2016 teve alterações, só foi regulamentado em 2018, só que até hoje não tinha uma previsão no processo de formação quando trata dos cursos especializados. Essas são as 10 reais novidades da Resolução 789, que não constavam nem do texto 168 e nem da 358, mas já eram entendimentos do Denatran e foram agora incorporados na Resolução 789. Quero novamente aqui ressaltar que esta Resolução 789 é passível de várias melhorias.
e realmente o processo de formação de condutores deve ser discutido, e isso ocorrerá no âmbito da Câmara Temática de Educação e Saúde. O objetivo neste momento foi apenas trazer uma compilação de tudo que está em vigor até hoje, inclusive eventuais desajustes. Por fim, quero agradecer ao coordenador jurídico do Denatran e coordenador da Câmara Temática de Esforço Legal, o meu amigo Luiz Pazetti, que me deu a honra de ser o relator da consolidação e que resultou na Resolução 789. Esta consolidação passou por uma reunião presencial da Câmara Temática de Esforço Legal e depois ainda foi várias vezes revisada na coordenação jurídica do Denatran para chegar ao resultado final. Eventualmente, se você que me assiste encontrar aí alguns erros ou algumas necessidades de ajustes, me coloco à disposição para encaminhar a Câmara Temática adequada no processo de revisão desta norma. Esse foi o episódio de hoje, um grande abraço e até a próxima. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.